Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade aos nossos vídeos de leitura e comentário de mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos realizados na nossa casa, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam espontaneamente durante os nossos trabalhos, sendo que muitos deles encontram-se em tratamento. A mensagem que eu vou ler agora, ela foi psicografada no dia 7 de outubro de 2021 e ela começa assim: Eu sabia que havia chegado a hora. A grande batalha decisiva, não só para os combatentes, mas também para milhares de famílias. Eu não concordava com o plano. O que se passava pela cabeça do comandante? Não sabia ele que combater os inimigos com suas armas desconhecidas e devastadoras era arriscado? Mais que isto, era suicídio? Concluí que ele estava cometendo o mais cruel assassinato que eu, em meus tantos tempos de guerras e batalhas, jamais havia presenciado. Mais que corpos, famílias, sonhos, esperanças, seriam mortos ali. E ele seria o grande responsável, e talvez até a ideia fosse por ele assassinada. Senti a terra tremer antes da explosão. Virei-me para o lado, mas como um ato reflexo, buscando instintivamente um refúgio, uma rota inexistente de fuga. Não me lembro com certeza, mas deixei meu corpo físico fração de segundo antes e o tempo paralisou. Assisti a meus últimos momentos como quem assiste a um filme, as cenas como que sendo projetadas na minha frente. Permaneci imóvel, vendo e revendo a sucessão dos fatos que se deu muito rapidamente, quase simultaneamente. Primeiro o som, um barulho que se deu a poucos centímetros. Em seguida, aquele clarão. O fogo, vermelho nas extremidades, na superfície, e a chama central amarela. E bem lá no centro, a fumaça condensada, negra e pesada, com pequeninas faíscas apontando em várias direções. A terra tremeu novamente, desta vez com muita intensidade, se abrindo em frestas que absorviam o sangue dos soldados. Olhei para dentro e vi os seres que habitavam as entranhas daquelas terras. Sombras negras com chifres e olhos amarelos que rastejavam, entrando e saindo de suas cavernas. Mas aquela visão não me impressionou. Meus companheiros de pelotão corriam, gritando desesperados e ao mesmo tempo aliviados, porque acabava a angústia da espera. Assisti à cena que sucedeu. Cérebro, ossos e também pensamentos, lembranças, sonhos e esperanças, estilhaçados, dispersos. Por muito tempo permaneci no local onde aconteceu o bombardeio. Estava despedaçado e buscava as partes de mim que haviam se espalhado. Fiquei anos, décadas, paralisado, sem poder acreditar que tão pouco, quase nada, restava de mim. Perdi a noção da passagem do tempo. Assisti às mesmas cenas repetidas vezes, sem que percebesse a sucessão de dias e noites. Mas lá fora, muito tempo se passou. Em certo momento, encontrei uma lembrança perdida de minha mãe e vi a imagem de uma Nossa Senhora compungida e chorosa, me olhando com piedade. Eu não havia me conformado com um fim tão miserável para um sonho que me fazia sentir-me tão forte. Acreditava-me corajoso, mas fui covarde quando tive a chance de deter o comandante. A arma afiada estava lá, bem ao alcance de minha mão,
enquanto eu vigiava se divertindo com uma das mulheres da taberna, indiferente e distante do perigo a que nos expunha. Então a figura de minha mãe, misturada à figura da Mãe de Deus, foi tomando forma. Vi uma imagem real, de olhar terno, que me atingia como brisa suave em meio à explosão da bomba desconhecida. Ela apenas me olhava ainda distante, inalcançável. E um dia ele apareceu. Não era mais o comandante ousado e egoísta, o assassino de homens e sonhos, mas um senhor de cabelos brancos e expressão profundamente consternada. Me tratou como seu soldado. Embora a voz pausada, me ordenou que me recompusesse para retornar ao combate, para que eu me juntasse novamente à sua tropa, porque muito precisava de um novo exército. E a missão era resgatar nos homens a fé, o ideal perdido. Foi quando a nuvem, que parecia eterna, de fumaça densa, se desfez, e eu vi sobre ela um céu azul claro, que me trouxe, qual uma chuva inesperada, as lembranças de tudo o que eu havia sido e vivido. Isso foi como um choque, uma transfusão de sangue novo, uma injeção de novo ânimo. Saí daquele filme, daquela sequência ininterrupta de cenas repetidas dos meus últimos instantes. A terra ainda estava escura, com um cheiro forte de guerra, de sangue apodrecido e carne queimada. Saí a procurar pelos meus fragmentos e logo os encontrei, próximos, e os reconhecendo, eles também me reconheceram e me juntamos, me recuperando, não exatamente como eu era, isso seria impossível, mas o mais próximo do que eu consigo ser. E aqui estou, junto aos meus, ao exército que se reúne em território brasileiro. Um ou outro eu reconheço com alegria, de outros me lembro com saudades. Alguns eu aguardo com ansiedade e temor. Sei que irão chegar, mas não sei se serão fortes e se estarão suficientemente preparados para o que temos que fazer. Estou estudando, aprendendo e praticando. Nos preparamos, conduzidos pelo próprio comandante, para uma próxima encarnação, onde travaremos outra vez uma grande batalha, a última das guerras neste planeta de provações, de sofrimentos, de erros, de plantios e colheitas igualmente dolorosos. Não teremos nenhuma espada ou arma de fogo, mas traremos a palavra que convencerá, fundamentada no nosso exemplo. Este é o plano, o projeto, a missão atual. Nos preparamos para voltar nessa pátria e seremos os derradeiros soldados na luta para a consolidação do Evangelho de Cristo. Agora ainda sou um aprendiz, mas logo serei um missionário do movimento espírita. E que o Senhor abençoe nossa missão. Pelo Espírito, Greg. Temos aqui a história de um ex-combatente que desencarnou em meio à guerra, vítima de uma bala explosiva de canhão. Nós observamos nessas histórias, que conhecemos através do trabalho de psicografia, que espíritos que desencarnaram em situações semelhantes, no caso a guerra ou as guerras, têm experiências diferentes no plano espiritual. É a questão das muitas moradas da casa do Pai. O Greg era jovem e quando desencarnou, ele, que basicamente toda a sua experiência de vida adulta foi a guerra e o universo relacionado a ela, fica perdido, sentindo-se fragmentado. E ele fica preso em seus próprios pensamentos, confuso, permanecendo durante décadas em uma faixa do plano espiritual onde o tempo
na percepção dele, estava parado. Percebe-se pela sua narrativa que ele não estava preparado para a morte. E para complicar um pouco mais, ele se detém no pensamento de que poderia ter evitado aquela situação, na qual ele e muitos de seus companheiros desencarnaram, depois de um aparente erro de seu comandante. Não há nele necessariamente um sentimento de culpa, já que ele culpava o comandante. Mas há sim a ideia de que ele poderia ter evitado, o arrependimento do que ele poderia ou deveria ter feito, teve a oportunidade de fazer e não fez. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, Jesus nos adverte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nosso tesouro é o nosso pensamento. É ele quem determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. E onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. O ensinamento de Jesus refere-se a tudo aquilo que valorizamos. Concentramos os nossos pensamentos nas coisas que nos são mais importantes. E se observarmos bem, veremos que o nosso pensamento passa a maior parte do tempo em função dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, das mesmas ideias, remoendo, repensando, ruminando, quase sempre ou muitas vezes, as mesmas coisas. Se não controlamos os nossos pensamentos, eles tendem a entrar em um circuito fechado, um ciclo repetitivo e vicioso, e trabalham num processo de realimentação por si mesmos. Essa é a condição do Greg, em função de seu despreparo, perdido, desnorteado, sem saber a direção a tomar. Dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que esse algo é que define nossas prioridades e o nosso comportamento ao longo da vida. Quando não sei onde está o meu coração, muito provavelmente é porque o meu coração está perdido. No clássico livro Alice no País das Maravilhas, há um diálogo interessante entre a personagem principal, a Alice, e o personagem chamado o Gato Risonho, que é uma espécie de alter ego ou guia da Alice. Ela está perdida na floresta, vivendo uma experiência surreal. E ela encontra o gato risonho e pergunta: aonde vai dar este caminho? E o gato pergunta em resposta: para onde você quer ir? E a Alice diz não saber. E o gato continua argumentando: ora, para quem está perdido, qualquer caminho serve. E a Alice continua: desde que se chegue a algum lugar. E o gato arremata dizendo que desde que você caminhe bastante, você certamente chegará a algum lugar. O problema de não saber aonde quer chegar é que qualquer caminho serve, qualquer caminho pode ser tomado. Quando não temos metas, não criamos uma realidade favorável através dos nossos pensamentos que criam nossas moradas, ou seja, nossas realidades. Quando não sabemos onde está a nossa razão de ser, nossa missão, nosso propósito, termo tão em voga atualmente, temos grandes chances de errar o caminho e desperdiçamos tempo e energia em caminhos que não nos levam a lugar algum, andando em círculos. E que caminho é este? A nossa caminhada evolutiva, como espíritos imortais, em busca da plenitude, da perfeição, da felicidade, às quais somos destinados como imagem e semelhança do Criador que somos. E como nós nos iludimos com prazeres e alegrias frágeis,
superficiais, facilmente corroídos pelas traças e pelas ferrugens, principalmente do consumismo desenfreado que nos é ofertado. Eu me refiro ao consumo de bens materiais e também ao consumo de ideias, desejos, entretenimentos que são colocados em nossas mentes e que nós acolhemos como sendo nossos. Essa felicidade imediata passa a ser quase uma obrigação, e a ideia de felicidade projetada em ideais estéticos de beleza, na busca de um corpo esculpido, de um rosto harmonizado, de estar em evidência, na busca de certas amizades, enfim, a busca dessa felicidade projetada em bens de consumos inacessíveis à maioria e que a aceita sem questionamento. Muitas vezes nós somos levados a buscar objetivos que não são compatíveis com as nossas buscas individuais e significativas. Gastamos tempo, energia, sofremos e nos frustramos, ou se conquistamos, nada nos acrescentam. A felicidade vinda de fora é efêmera. Quando nos entregamos a um desejo ou um pensamento, movimentamos energias e vibrações que se propagam ao infinito, já que tudo está mergulhado no fluido cósmico universal, que serve como veículo deste pensamento. E assim, construímos nossa casa sobre a areia, que pode desmoronar com facilidade. Voltando ao nosso narrador, o Greg, há uma metáfora quando ele se descreve como fragmentado. Não é apenas o seu corpo físico que foi despedaçado, mas a sua existência ele vê como fragmentada. E ele se propõe, provavelmente auxiliado pelo seu benfeitor espiritual, a retornar ao ponto de onde partiu, voltar ao pelotão sob o comando do mesmo comandante de antes, que ao contrário de Greg, evoluiu, não permaneceu na mesma condição espiritual, alcançou um degrau a mais na sua escalada evolutiva. O Greg se compromete a voltar ao campo de batalha, no sentido figurado, com uma missão, mais consciente de onde está seu coração, de onde está o tesouro que ele busca, compreendendo que é um espírito imortal que irá reencarnar para mais uma experiência terrena, para depois novamente voltar ao plano espiritual, que é a sua verdadeira morada. E é interessante observarmos o fato de que ele se reúne a antigos companheiros para uma missão coletiva. Existem karmas coletivos, grupos de pessoas que se encontram ou se reencontram para realizar determinada tarefa ou passar por provações ou expiações coletivamente. São espíritos que coletivamente estiveram envolvidos em situações dolorosas ou violentas como a guerra. Este tema é tratado no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que conta a história de um grupo de pessoas que reencarnaram com o propósito de se reerguerem mutuamente, onde as escolhas individuais de cada um estão ligadas aos acontecimentos na vida dos demais. Embora a evolução seja sempre individual, particular de cada um, erramos no coletivo e consertamos também no coletivo, em um processo contínuo de auxílio mútuo. Muito bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado. Ajude o nosso canal a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais histórias como esta de hoje, do nosso amigo Greg, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado.
Muito obrigada por nos assistirem. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.